Semifinais do Cariocão ficaram assim, Flamengo e Botafogo na quarta-feira, Fluminense e Vasco na quinta. Agora notícias da manhã vascaína, André Galindo. Olá, boa tarde para todo mundo. Semana decisiva de muito trabalho para o Vasco aqui no CT em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro. O técnico Zé Ricardo continua com problemas para escalar a equipe que vai enfrentar o Fluminense nessa semifinal de Carioca, quinta-feira no Maracanã. O Vasco aguarda a recuperação do meia Evander, que sentiu uma lesão na coxa ainda na semana passada contra o Botafogo. Mas há um substituto natural, o meia Giovanni Augusto, que vem treinando muito bem, ele que está completamente recuperado de uma contusão no joelho. O Vasco também aguarda a chegada do uruguaio Martin Silva. O goleiro acompanhou a seleção do Uruguai num torneio na China. O Uruguai venceu esse torneio de cedo ao derrotar o país de Gales. Martin Silva ficou na reserva, portanto, não deve ser problema para ser titular do Vasco na quinta-feira que vem. Um jogo que o Vasco precisa vencer, já que o Fluminense, ao conquistar ontem a Taça Rio, tem a vantagem do empate. Olha só, amanhã temos um compromisso, tá? Porque amanhã tem Brasil e Alemanha ao vivo na Globo, 15h45 da tarde, horário de Brasília. É aquele jogo que não dá pra perder, né? Logo depois do vídeo show, tá combinado, gente? O Mauro Naves tem as notícias da manhã da seleção brasileira pra gente. Manda aí, Maurão. Olá, um abraço para você que está ligado no Globo Esporte. A seleção brasileira fez nesta segunda-feira o último trabalho antes do amistoso de amanhã contra a Alemanha. E o treino foi realizado aqui, ó. Belíssimo estádio olímpico de Berlim, histórico estádio, inaugurado em 1936. Evidentemente que de lá para cá já foi reformado por várias vezes, a última para a Copa de 2006. O Tite só deixou que a gente registrasse os 15 minutos iniciais do trabalho, mas a gente já sabia desde ontem que o time terá apenas uma modificação com relação à escalação contra a Rússia. Será a entrada de Fernandinho no meio-campo, na mesma função que naquele jogo foi exercida pelo Felipe Coutinho. Neste caso, com a entrada de Fernandinho, o Coutinho vai para a esquerda e quem sai da equipe é o Douglas Costa. Para este amistoso contra a Alemanha, o capitão será o lateral Daniel Alves. 19 jogos do Tite, 15 capitães diferentes e o recordista é exatamente o Daniel Alves. Pela quarta vez vai usar a braçadeira. Ainda há pouco rolou a coletiva de imprensa do Tite. Vamos ver o que o nosso comandante falou sobre esse grande jogo de amanhã. Desafio. É um desafio também para o técnico, é um desafio para a equipe toda se consolidar e fazer esse enfrentamento de alto nível contra a última campeã, dentro da sua casa. É um aspecto psicológico importante, porque é inevitável, todo mundo está relacionado. Agora vamos voltar aqui para os campeonatos estaduais, ver os gols do fim de semana. No Paulistão, o São Paulo venceu o Corinthians 1-0 com um gol do Nenê. Ele comemorou muito, foi lá na frente da galera do Corinthians e aí teve discussão. Daí ficou só nisso mesmo. Jogo de volta quarta-feira na Arena Corinthians. O Cruzeiro recebeu o Tupi, semifinal do Mineiro. Thiago Neves tabelou com o Robinho e fez o primeiro. Aí o Fred foi dividir com o Sidmar e levou a pior. O atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. O Tupi empatou. João Vitor chutou bonito, ó. O Thiago Neves fez mais um. Cruzeiro 2-1 e vai enfrentar o Galo na final. Fábio Santos e Elias fizeram os gols da vitória sobre o América Mineiro. No Campeonato Gaúcho, Avenida e Grêmio. Esse é o Fabiano, o goleiro do Avenida. Estava posicionado, esperando o chute, mas ali onde ela entrou era difícil de buscar, né? Ramiro, que é destro, chutou bonito de esquerda. Grêmio 1-0. Luan aumentou de pênalti. E o Arthur fez o último gol do jogo, 3-0. O Grêmio pode perder por até 2 gols de diferença que segue para a final do Gauchão. Público, acho que é importante. Depois da partida, o Renato Gaúcho, naquela entrevista coletiva de sempre, mais alguma outra coisa estava chamando a atenção. 2 crianças que estavam esperando para ver se conseguiam pelo menos uma fotinho com o técnico, começaram a chorar. O Renato foi até elas e as levou até o vestiário do clube. As 2 entraram com uma camiseta verde e um blusão rosa, mas saíram de lá de preto, azul e branco. Presentinho do clube aí para os pequenos torcedores. Depois o Renato ainda atendeu todo mundo que ficou ali esperando. É o fofo Renato Gaúcho, né? Pois é, o Fluminense venceu bem o Botafogo e é o campeão da Taça Rio. O céu estava maravilhosamente azul para a final da Taça Rio. O clássico vovô e seus vovôs na arquibancada.
Alguns reverenciando os craques do passado, outros reconhecendo o bom momento de quem está em campo. Tá muito bom, o Júlio César tá muito bom. Tá segurando legal, ele tá dando segurança no time, tá legal. Pois é, se tem um jogador do Fluminense que tem se aprimorado, é o Júlio César. Olha só essa sequência de defesas espetaculares que ele fez no primeiro tempo. Que isso? Voltou pro Léo Valência, bateu pro gol, espalma Júlio César! Olha o escanteio cobrado, Igor Rabelo de cabeça, olha o gol, espalma Júlio César, voltou pra fora do gol! Qual a defesa foi a mais bonita de hoje? Olha, como eu tinha falado na quinta, acho que todas as defesas são importantes. Eu acho que as duas seguidas, quase que seguidas do primeiro tempo, pelo momento, por estar 0-0 ainda, acho que foram defesas que ajudaram. E quando o Júlio não aparecia para evitar o gol, era o Botafogo quem desperdiçava, como nesse lance do Brenner. Tentei finalizar ela de primeira, achei que o Júlio César tinha saído um pouquinho de mim, porém tivemos outras oportunidades também. Léo Valência. A bola subiu e saiu! Rodrigo Lindoso. Foram 13 finalizações do Botafogo no primeiro tempo. Nós precisamos colocar essa bola lá dentro, precisamos caprichar mais. Caprichar, como o Fluminense fez na melhor oportunidade que teve no primeiro tempo. A jogada toda foi bonita. Teve um calcanhar do Marcos Júnior e uma triangulação entre Sornosa, Ayrton Lucas e Pedro. Gol! Pedro é o nome da emoção! Sexto gol do menino de 20 anos, um dos artilheiros do Carioca. O Fluminense ainda reclamou de um pênalti sofrido por Marcos Júnior antes do intervalo. Foi puxado assim, o Moisés não disputou e puxou o Marcos Júnior pela camisa. Se o árbitro tivesse visto, teria que ter marcado o pênalti. Voltou para o segundo tempo, querendo decidir logo a final. E aos 12 minutos, o lance mais bonito da decisão. Pedro recebeu um lançamento na entrada da área e de peito deixou Marcos Júnior na cara do gol. O Pedro dá um passe espetacular de peito. Marcos Júnior na saída do Jefferson com enorme categoria. Olha, dá pra dizer que foi um passe de placa. Eu tive o recurso de jogar a bola de peito para a área com o Marcos Júnior. E fui feliz no lance ali, ele mais ainda, que teve tranquilidade na hora de marcar. Feliz demais. Também foi o sexto gol do Marcos Júnior no Carioca. Na comemoração, lançou um Kamehameha. Aquele golpe do desenho animado. O Jadson ainda fez o terceiro gol do Fluminense, já nos acréscimos. Pro Jadson, na cara do Jefferson, bateu! Gol! Jadson! Apoteose tricolor no Maracanã! E pela terceira vez na história, a Taça Rio é tricolor. O Fluminense Futebol Clube é campeão da Taça Rio de 2018. Agora, pausa um pouquinho a comemoração. Vamos voltar até a hora do gol do Marcos Júnior. Tem um detalhe interessante sobre esse gol. E o Pedro vai para casa com um gol e com R$100, porque o Marcos Júnior dá R$100 para quem dá passe para ele fazer gol, viu, Luiz? Na verdade, tem um 100zinho, né? Bom, os dois com medalha no peito, os dois artilheiros por enquanto do Campeonato Carioca. Tem aposta para ela em relação à artilharia? Não, ainda não, mas tendo o passe, né, que ele deu, eu tô... Tá te vendo, né? É R$100 ou passe de peito vale mais? Final vale mais, né? Final e de peito, acho que tem que um milzinho tá bom. Vamos ver, vamos pensar. Não sai um bicho aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Agora explica pra nós a comemoração ali. Foi um Kamehameha? É o Kamehameha do Kuririn do Dragon Ball Z. Parece? Parece pra caramba, né? O que parece? É a força ou é a testa? É a força. A careca também, né? Após um início de ano difícil, com a saída de 7 titulares, eliminação precoce da Copa do Brasil, um segundo turno quase perfeito, melhor ataque, melhor defesa, campanha invicta na Taça Rio. Torcedor do Fluminense, hoje é dia de comemorar.
do clube, tantas vezes campeão. Vacina pela sua